Ora, vamos ver então quais são as vossas escolhas do ano. Começámos o ano com uma hipotética terceira guerra mundial a acontecer, por causa de uma crise a acontecer no Irão. Tivemos no mundo do desporto, Pedro, o Open da Austrália, que esteve para não se concretizar devido aos grandes incêndios que estavam a acontecer na Austrália, né? Portanto, vimos aquelas imagens e pessoas a resgatarem koalas e todos os animais que existem naqueles habitats. Depois veio a pandemia, não é? E tivemos a vida suspensa, por assim dizer. Tivemos algumas mortes de pessoas que nos eram muito queridas ou que conseguiam recolher um grande grau de consenso em todo o espectro, como foi o caso do Kobe Bryant, não é? Que morreu também juntamente com o seu filho. Eu acho que essa foi o primeiro grande choque que tivemos a nível de mortes. Outras mais se seguiram, mas esta foi assim uma grande. E a terminar assim com uma grande, com aqui mais afeto aqui ao João Stroy Vieira, John Le Carré, portanto aqui mais dentro da parte das artes e da cultura, e terminando ainda no âmbito do desporto, Diego Maradona. Eu acho que a morte quem quer começar a pegar? Eu acho que a morte que marcou mais o ano foi a morte do George Floyd. Porque também essa, pronto. É um acontecimento político também do ano, é o ressurgimento, a reorganização e a reestruturação dos movimentos cívicos, que já vêm, não é, dos anos 60 e tem já um longo lastro, um longo rastro, sobretudo nos Estados Unidos, mas que são reacendidos, primeiro com o Me Too, ano passado, e este ano com a morte de George Floyd e o combate ao racismo e à xenofobia, etc. Nós, por acaso, tivemos cá uma espécie de uma pequena réplica com o assassinato do Bruno de Candé, depois em Moscavide, não é? Já no verão, porque o George Floyd morreu em maio, como vocês se lembrarão. Mas eu destacava de facto como era a grande perda esta figura, porque ela origina, de facto, desencadeia, precipita esta onda de racismo que eu acho que ainda vai dar que falar em 2021. Há uma consciência mais crítica, há uma consciência mais aguda, mais fina do problema do racismo, que sem dúvida nasceu aí. O George Floyd morreu, mas nasceu aí, brotou, sem dúvida, essa sensibilidade maior para as questões da cor da pele e da discriminação que daí vem. Exato. Esse que foi um dos episódios que os ouvintes mais gostaram de fazer. Aliás, houve muita votação sobre a questão do George Floyd, mas também houve uma grande votação naquilo que foi o episódio que eu destinei à questão o salvar a história, porque depois também houve, a seguir a isso, Joana, não sei se concordarás ou não, também houve excesso por parte do Black Lives Matter. Eu acho que isso foi uma coisa que fez com que certas pessoas se desligassem desse movimento, porque obviamente todos os movimentos têm extremismos a acontecer e há pessoas mal intencionadas que os querem, mas também foi este desenfreado, cortar de cabeças e derrubar de estátuas, com coisas totalmente descontextualizadas, como inclusive até tivemos a vandalização da estátua do Padre António Vieira, ali no Largo de São Roque. Isso faz parte dos movimentos cívicos, não é? Haver radicalismo e extremismo é orgânico nesse tipo de movimentos, nem acho que seja necessariamente associado a más intenções. Acho que faz parte depois de um processo de calibragem e de harmonização que mais tarde desejavelmente se consegue e muitas vezes consegue-se efetivamente, mas que inicialmente na fonte há excessos. É lamentável, claro. Eu não tenho nada contra o derrubo de estátuas, eu até já aplaudi muitas, a do Saddam Hussein, etc. Portanto, eu não tenho nada contra há uma perversão sexual que se dá logo no segundo ano de psicologia, que é aquelas pessoas que gostam de fazer sexo com estátuas. Eu não tenho nenhuma... Não sabia. Há de tudo nas perversões sexuais, nomeadamente de sexo com estátuas. Eu não tenho nenhuma idolatria por estátuas, por isso já todos aplaudimos a queda de algumas, com certeza. É óbvio que depois também há a ignorância, é o caso do Padre António Vieira, mas eu não acho que isso seja o centro do Black Lives Matter. Não é o centro, mas ajudou a desvirtuar muitas partes. Claro.
Como aquele cartaz também que, desculpa interromper, daquele rapaz que tinha um papel, um cartaz que dizia polícia bom é polícia morto, depois também foi este, passámos lá para o outro, não é? Claro, acontece. Infelizmente, não é de louvar, mas acontece. Mas de qualquer maneira, eu estou convencida. Acho que era há bocado o João que dizia que o 2020 também foi o ano das minorias, e sim, eu concordo com essa fórmula. 2020 também foi o ano das minorias. Bom, eu gostava desta questão do George Floyd, que enfim, não digo que foi a perda do ano, mas foi o acontecimento em que morreu uma pessoa do ano, que desencadeou de facto, e foi o símbolo, digamos, de um renascimento, como disse a Joana, de movimentos cívicos com grande vigor, como emergiram no fim dos anos 60, que já assisti um pouco a isso, tenho uma vaga memória de Martin Luther, e depois tenho o conhecimento da história por estudo, e depois houve outras vagas nos Estados Unidos deste tipo de movimentos. Agora, eu acho que enquanto houver questão de racismo, essa questão tem que ser debatida e tem que ser resolvida, não é? Bom, e há sociedades onde essa fratura é muito cavada e muito profunda. Eu espero que nós não evoluamos para um Alabama, para um Tennessee, mas também temos que olhar para a realidade da sociedade portuguesa. E creio que todos os partidos têm que olhar para ela, porque os partidos também têm que ser um fenómeno de integração, e nós temos pouca presença de rostos de comunidades minoritárias na ação política e até mesmo na representação local, onde tem uma necessidade tão importante de se exprimirem. Portanto, eu acho que há aqui um trabalho muito grande. Acho que Portugal tem uma boa cultura, e eu sou, como gosto de dizer, um luso-tropicalista, mas temos que o praticar, não é? Temos que mostrar, ou então criamos problemas. O que eu acho que é péssimo nesses movimentos é uma certa apoderamento da extrema-esquerda desses radicalismos, e que torna o problema pior do que ele é. Aquele caso de George Floyd é um fenómeno de violência policial, que é um problema sério. Agora tivemos um caso no CEF, é um problema estudado e conhecido que pode acontecer. Nos Estados Unidos está bastante retratado e estudado. Também há violência policial contra brancos e outros, mas obviamente quando está em fraturas raciais isso é mais perigoso do ponto de vista social. E, portanto, esse é o problema que tem que ser olhado, mas que reflete, de alguma forma, um ambiente de segregação em alguns estados norte-americanos. E é um problema de hoje, não é um problema do Kunta Kinte, não é um problema da escravatura, porque a escravatura foi eliminada. Não é? Nós não podemos andar sistematicamente à luta contra a história, porque isso, eu creio que não melhora, isso piora a resolução dos problemas da atualidade. Portanto, de facto, nas comunidades negras que foram para os Estados Unidos e para a América Latina, o Brasil tem um problema semelhante, nos favelados, etc. E nós vemos isso, volta e meia, emergir também nos conflitos no Brasil, que são descendentes de escravos, subsistiram problemas que há um grande avanço que se vai fazendo pela integração e pelo funcionamento das instituições educativas, etc. Mas há problemas que há uma decalagem que vai permanecendo. De qualquer forma, há uma presença de negros na política norte-americana extraordinária, quer no Partido Republicano, quer no Partido Democrata e na administração dos Estados. Portanto, há aí um trabalho muito importante que tem que continuar a ser feito. Agora, este discurso folclórico, um bocadinho selvagem, do derrubo das estátuas, é uma deriva que não resolve problema nenhum e que creio que agrava a tensão e a fratura entre comunidades. Não é a estátua do Padre António Vieira, que aliás é um episódio completamente ridículo e caricato. Na Sociedade Histórica da Independência de Portugal, que nessa altura eu sou presidente, fizemos um círculo sobre o Padre António Vieira, justamente para as pessoas saberem o que é que nós devemos intelectualmente e do ponto de vista do pensamento social e político também no Padre António Vieira. E iremos fazer para o ano, em 2021, um ciclo sobre a escravatura, com o João Pedro Simões Marques, porque também há uma grande manipulação do que é a história da escravatura. Enfim, eu sou obviamente contra a escravatura, mas a escravatura é um problema que nós resolvemos há 150 anos. Nós agora já não vamos libertar ninguém. Nós agora vamos resolver os problemas sociais
que ainda subsistiram sobre isso. E o que eu acho que é mais extraordinário é que a escravatura que existe desde o princípio praticamente da humanidade, enfim, todas as civilizações o tiveram, todos os povos o praticaram, normalmente muitas vezes ligados à guerra, na escravatura do tempo da colonização americana, muito ligados à economia e, portanto, àquilo que Marx diria, a opressão do homem pelo homem, portanto, era uma escravatura por razões basicamente económicas. Essa escravatura só acabou quando se confrontou com os valores morais do Ocidente. A escravatura acabou quando se confrontou com os valores morais do Ocidente. E, portanto, é preciso que esses valores morais continuem a caminhar e a triunfar. De facto, há uma contradição, por exemplo, na história dos Estados Unidos, que os valores da Declaração da Independência, o direito à liberdade, à vida e à busca da felicidade, não eram, nessa altura, acessíveis a todos. Portanto, havia escravidão nos Estados Unidos, incluindo no Monticello, de Thomas Jefferson, na Virgínia, um dos grandes fundadores da Revolução Americana. Mas foram esses valores que permitiram o fim da escravatura nos Estados Unidos, aliás, de uma forma muito dolorosa e dramática, por uma guerra civil, e a sua libertação. E hoje, de uma forma geral, os escravos libertos pela pressão do abolicionismo, isto é, pela pressão moral do abolicionismo, conjugado também na vida económica, estão em situações melhores do que aqueles que foram libertados apenas por revoluções, como foi o caso do Haiti. No Haiti, qual é a explicação para os níveis de pobreza, de miséria, de decadência, de exploração que existem? Esses é que são os problemas, ou confrontados também com a situação em África. Portanto, é preciso tratar os problemas do racismo, mas de forma justa, de forma adequada ao nosso tempo e à resposta aos problemas sociais do nosso tempo. Portanto, progressão educativa, progressão social, igualdade no acesso a postos públicos, igualdade no acesso ao emprego. É isso que devemos fazer. Enfim, os protestos devem ter sempre isso presente. Tudo o que seja incendiar mais o ambiente, eu creio que é atrasar a resolução dos problemas. João Estranho Vieira, tu que fizeste questão de me ligar na altura quando eu lancei o episódio sobre o George Floyd. É verdade. Deixa-me só fazer aqui um retrocesso na conversa. Estávamos a falar de mortes ao início desta pergunta e elencava aqui mais algumas que não queria deixar de assinalar, sobretudo a de Chadwick Boseman, um ator que foi protagonista do Black Panther, nem a propósito deste ano que passou, mas também Sean Connery e Ennio Morricone, o compositor italiano, compositor de filmes grandiosos na história do cinema, como O Bom, o Mau e o Vilão, ou Era uma Vez na América, para elencar só dois dos mais conhecidos. Também te liguei há pouco tempo, ou pelo menos falámos, e disse que a minha morte de 2020, minha morte, parece que é um prémio, mas a minha morte mais marcante de 2020 não ia ser do George Floyd. Queria restringir-me a Portugal e comentar sobretudo a Ihor Omeniuk, o cidadão ucraniano que morreu às mãos do CEF. Eu acho que é uma morte mais marcante do que aquela que a sociedade portuguesa a certa altura fez transparecer, e não querendo minorizar o fenómeno de todo, não querendo minorizar de todo o fenómeno George Floyd em Portugal, que acho que foi importantíssimo e acho que deve ser uma luta de todos os dias. O Ribeiro Castro já aqui falou coisas muito acertadas, que a escravatura acabou, mas eu acho que ainda há problemas sistémicos que, como fomos falando, que se mantêm de pensamentos da altura e que devem hoje em dia ser relembrados para que se possam todos os dias combater. É para isso que serve a história, para não voltarmos a cometer os erros do passado também. Mas queria aqui relembrar a morte de Ihor Omeniuk, porque parece que nos passou ao lado durante 9 meses. Parece que despertámos a consciência há pouco tempo para a morte de Ihor Omeniuk, tratámos-la com muita normalidade, com bastante banalidade. E permitam-me, é-me vergonhoso ver o Ministro da Administração Interna, passado 9 meses, fazer uma conferência de imprensa dizendo bem-vindos à luta pelos direitos humanos. Sinto-me envergonhado enquanto português que o Ministro da Administração Interna tenha a desfaçatez de me dizer isso numa conferência de imprensa.
porque o que é certo é que morreu um cidadão estrangeiro às mãos do Estado português, sem quaisquer consequências daí retiradas na altura, numa ação que devia ter sido imediata pelo Estado português, para dar soluções que são sempre insuficientes, diga-se passagem, mas para dar uma resposta à família, para dar uma resposta à Ucrânia, porque não foi só uma morte de uma pessoa, foi um símbolo, porque essa pessoa morreu às mãos do Estado português. E essa morte pode ter consequências não só pessoais para a família, obviamente que as tem, e já lá vou, para dar um apontamento em relação a isso, e sobre o nosso presidente dos afetos, que falhou em toda a linha também nesse aspecto, mas é uma morte que pode trazer consequências também a nível de relações. E é bom que hajam relações e consequências a retirar daí. E para pegar naquilo que eu dizia, nós falávamos há pouco que o Marcelo Rebelo de Sousa esteve sempre nos epicentros dos contactos físicos, dos telefonemas, dos pedidos de desculpa. Mas em relação a Euromeniuk, tivemos o Marcelo Rebelo de Sousa que diz que iria abrir um precedente. E também aí me sinto envergonhado, porque Marcelo Rebelo de Sousa, em tantas vezes necessárias, esteve lá à busca da Câmara, à busca do minuto de fama, mas não teve uma palavra para uma família que morreu às mãos do Estado português, volto a repetir. E o Marcelo Rebelo de Sousa é o maior representante do Estado português e não esteve lá quando devia ter estado, porque não era uma situação fácil, porque se calhar não dava fotografias, porque se calhar não lhe trazia os benefícios que ele gostaria, ou as luzes da ribalta que ele estava habituado a ter e que não soube lidar com não ter este ano. Mas exigia-se mais, exigia-se que ele soubesse ter um papel diplomático e um papel de uma pessoa humana, que tantas vezes lhe foi apontado e que ele não soube abraçar neste momento. E há as consequências a retirar daí, e consequências que eu ainda não vi, como a saída de um ministro da Administração Interna que se arrasta há 9 meses num cargo sem tomar posições suficientes sobre esta questão, sem que hajam quaisquer consequências sobre a morte de um cidadão estrangeiro, e um ministro que tem pouca vergonha de me dizer aquilo numa conferência de imprensa. É um cargo por nomeação, e a democracia, sendo essa democracia, exige que as pessoas, quando falham, estejam habilitadas a sair do cargo por demonstração de que não estão capacitadas para o exercer. E, sinceramente, o ministro Eduardo Cabrita não mostrou essa capacidade para exercer um cargo num dos mais importantes, também um dos mais, digamos assim, injustos de ser. O ministro da Administração Interna é culpado de tudo o que se passa em Portugal, basicamente, a par do primeiro-ministro, não é? Sempre que há um problema de justiça ou dos incêndios, como tivemos também, exatamente, de segurança, dos incêndios. Civil. Exatamente. É o Ministro da Administração Interna que é a primeira cabeça a ser pedida ao Estado português, mas por uma razão assim porque é um dos ministros com uma pasta mais importante e é um ministro que deve saber dar as respostas que o país precisa na altura. E o ministro Eduardo Cabrita não soube dar estas respostas e aguardo que ele tenha a hombridade de resolver o mínimo que pode ou o máximo que pode esta atrapalhada que já aconteceu e este momento muito infeliz da nossa história, quero repetir, da nossa história, mas que depois saia pelo seu próprio pé sem que ninguém lhe tenha pedido de indicar a porta de saída. Olha lá, o George Floyd e o Ihor é a mesma luta, porque o CEF assassina um cidadão, como Espanha, outros cabo-verdianos e etc., porque são pessoas que são invisíveis no horizonte social, são pessoas que não têm voz, que de alguma forma estão fragilizadas e são vítimas de racismo e de xenofobia. Portanto, de facto, estas duas mortes, passando pela de Bruno de Candé, podemos fazer esse triângulo, estão claramente ligadas, não só pela violência policial, mas pelo motivo da violência policial, que é o racismo e o ódio racial. Aliás, eu penso que este tema, de facto, está na agenda política, e há bocado falávamos dele a propósito de André Ventura, podíamos falar dele a propósito da Joacine Catar Moreira, mas a verdade é que é um tema que, de facto, veio para ficar, para o bom e para o mau, mas continua a ser, não deixa alguma perplexidade que o racismo ainda seja um tema político tão forte no século XXI.
Oh, Joana, desculpa, peço imensa desculpa de me ter falhado este apontamento, mas a Joana recordou e bem. A Joacine, que foi tantas vezes injustiçada, tem tido uma voz muito, muito importante no nosso Parlamento em relação a estes assuntos. Tem sido quase uma voz um pouco audível, porque se calhar já não dá as luzes da ribalta que costumava dar, mas tem sido uma pessoa que tem feito muito pelas minorias no Parlamento. E verdade seja dita, se tantas vezes foi injustiçada e se muitas das vezes também não soube ter o melhor tom ou as melhores palavras sobre muitos assuntos que abordou, tem estado a trabalhar de uma forma quase inigualável, e essa representatividade que o José Ribeiro e Castro falava há pouco e que tão importante é nestes órgãos, a Joacine tem feito o pouco que pode nesses mesmos órgãos. Gostava de fazer só 2 comentários muito rápidos a respeito do caso Ior Omeniuk e da Joacine. Quanto ao Ior, de facto, o que o João disse é justíssimo. E é também muito do meu ponto de vista, escrevi, aliás, um artigo, é que eu próprio me sinto um bocadinho culpado. Portanto, acho que a sociedade portuguesa tem que refletir sobre isto. Quer dizer, como é que nós soubemos, no fim do mês de março, portanto, no princípio de abril, que ele tinha sido morto nas instalações do CEF do aeroporto, e até os 3 inspectores foram detidos nessa altura, e não houve uma reação vigorosa nem do Parlamento nem da sociedade portuguesa. Aliás, o Pedro Norton, num outro dia, num debate na RTP, referiu isso. Eu creio que nós temos que refletir sobre isso, porque, de facto, não houve... Quer dizer, passam os meses e é que este caso ganha a dimensão que devia ter tido nessa altura. E mesmo os partidos da oposição no Parlamento não fizeram nada do que está ao seu alcance. Quer dizer, o Parlamento vota e bem, votos, olha, quando foi do George Floyd, quando há um atentado a direitos humanos noutro país do mundo, lá há um voto e tal. Sobre o caso Omeniuk, não existiu. Sim. Mas aí deixa aqui a provocação. Será que a questão étnica também tem alguma coisa a ver, no sentido de que é de leste, não rende votos? Não, mas a comunidade ucraniana, por acaso, há um conceito generalizado da sociedade portuguesa que é positivo, de uma forma geral, pelo menos não sinto. Se fosse de outras origens nacionais, talvez isso pudesse ter aflorado, em que às vezes há manifestações de tensão, mas não a comunidade ucraniana. Mas houve, de facto, alguma indiferença. E uma conivência dos órgãos de comunicação social também, que falaram muito pouco. Falar um pouco sobre isso, quer dizer, a comunicação social, quer dizer, a segunda, quer dizer, isso é como na Covid, também houve uma segunda vaga do caso Omeniuk, mas não houve nada que a detonasse a não ser a atenção. Houve alguma coisa que disparou a atenção e então abate-se sobre o governo e sobre o ministro Eduardo Cabrita, que tem, de facto, uma conferência de imprensa a todos os títulos lamentável. Mas parece que há ali interesses políticos, proteção do CEF, das forças policiais, atitudes políticas. Não sei se, enfim, às vezes há isso é também um tema muito referido da maçonaria, se há ligações, fala sempre muito de presenças nas forças policiais, nas magistraturas, não sei o quê. Portanto, na gestão interna desse universo, quer dizer, há de facto um cobertor que se pôs em cima daquele caso, quando se soube uma coisa que é absolutamente intolerável. Não é num país da União Europeia, é em Portugal. É uma coisa intolerável em Portugal, passe na União Europeia ou fora dela, não tem nada a ver com uma coisa. Quanto às vacinas, eu tenho dito, e digo isso às vezes com graça, já o escrevi, mas acredito piamente nisto. A Joacine Catá Moreira, que interpreta muito uma luta radical antirracista com a qual eu não me identifico e que acho que é contraproducente e negativa, ela e o Mamadou Ba são grandes expoentes em Portugal desse tipo de discurso, ou assim apresentados, ainda que ela seja diferente do Mamadou Ba, mas eu considero que ela é a maior demonstração do lusotropicalismo de Gilberto Freire. Porque, não sei se recordam, que quando foi a crise com o LIVRE, quando foi a crise no LIVRE, e portanto se discutia se o LIVRE ia expulsar ou não deputada, ela tem esta frase: não, eu desde que nasci sei que o meu lugar é ali, na Assembleia da República. Tem esta frase. Ora, uma mulher que nasceu em Bissau, negra, já depois da independência, portanto, depois do que isso tudo, o quadro político e social, tudo isso representa, e considera
com sinceridade, porque ela disse isso com sinceridade, que o seu lugar de vida é na Assembleia da República, só pode ser vista pela sociedade portuguesa como uma expressão do tal capacidade de integração dos portugueses, e do modo português, chamado modo português de Estado do mundo. E, portanto, deve ser saudado e aceito como um fenómeno positivo. Por isso, eu até por causa disso, distingo por completo do discurso do André Ventura, considero que é completamente inaceitável levar para a tua terra, a terra dela é aqui, foi aqui que escolheu, mas até tem esse aspecto benéfico da capacidade integradora, que é o que nós temos que fazer. Nós temos que fazer isso. Nós, sociedade portuguesa, é isso que temos que fazer. Estejam à esquerda ou à direita. Olhemos para o Parlamento Britânico. Eu, uma vez fiz esse estudo. Há muitos deputados, não só indianos, mas negros, na bancada do Partido Conservador. O Presidente da Câmara de Londres, muçulmano. Sim, mas são trabalhistas. Eu estou a dizer mesmo nos conservadores. Okay. Portanto, nos britânicos, a que nós associamos mentalmente a ideia de que são muito segregacionistas, nós é que somos bons, nós portugueses com capacidade integradora, dão-nos 25-0 em matéria de representatividade parlamentar e social. E, portanto, há aqui alguma coisa em que nós regredimos nos últimos anos na sociedade portuguesa e que temos de fazer relativamente a pessoas de origem africana, de origem oriental, de origem indiana, talvez a comunidade mais integrada e afirmativa com capacidade de afirmação é de origem indiana, que tem, aliás, grandes tradições na justiça e na administração pública portuguesa, mas temos que fazer isso é um trabalho permanente, ou então estaremos a criar para o futuro problemas de tensão e confrontação muito sérios e contra aquilo que nós dizemos que é o ideal português. É mentira! É mentira! Também é uma das frases do ano. Do ano passado. Não, acho que essa questão ainda rolou para janeiro. Foi? Sim, por acaso eu acho que entrou em janeiro, mas já não me lembro, acho que é de janeiro, não é? Bom, não importa. Não interessa. Bom, Pedro Mendonça, vamos então ao desporto. Também houve problemas de comunicação por várias ligas, por vários clubes também não se entenderiam. Tivemos, no caso europeu, uma Europa a várias velocidades, no sentido de tínhamos campeonatos que pararam logo, outros que ainda continuaram, e a Liga dos Campeões tentou-se fazer o melhor possível e calhou ser aqui em Lisboa. A Liga Europa também aconteceu, foi na Polónia, se não me engano, certo? E, portanto, tentou-se fazer as coisas. E, obviamente, também tivemos a Fórmula 1 em Portugal. E o europeu que não se realizou, atenção, o europeu de futebol que também não se realizou. O realizou. europeu que também não se realizou, que era itinerante. Portugal campeão europeu por mais um recorde de anos, é verdade. Sim. E, obviamente, com o coroar de 2 vitórias de Miguel Oliveira no Campeonato de MotoGP. Uma delas em Portimão. Então, olha, antes de ir ao desporto, e de forma muito resumida, para nós chegarmos com o José Ribeiro Castro a 2023, portanto vou tentar resumir ao máximo, mas dizendo que concordei com todos e também é bom. Eu, na minha função e trabalhando em televisão e no desporto, eu diria que nós não vivemos 24 horas por dia, vivemos para aí 25 ou 26 numa intensidade muito grande. E às vezes não paramos sequer o tempo suficiente para também ouvirmos outras pessoas e deixem-me partilhar isto convosco, independentemente de tudo. Estou aqui há cerca de 1 hora e tenho aprendido muito convosco e é bom estas partilhas porque permite também parar um bocadinho e ouvir outro tipo de abordagens e outro tipo de temas e que ajuda muito. Portanto, agradecer-vos também por esta partilha. Em relação à questão do cidadão ucraniano, deixa-me só voltar aí, e é de forma muito rápida, é algo que me envergonha e eu não gostava, porque não acho que isso não deve acontecer a ninguém, mas se isso acontecesse a um familiar de algum dos nossos governantes num outro país qualquer, eu gostaria de saber só o que é que sentiriam. E a mim envergonha-me, sobretudo, qualquer morte, perceber que um cidadão estrangeiro morreu às mãos do nosso governo, porque a verdade é que o CEF é tutelado pelo nosso governo, e perceber que o nosso primeiro-ministro e os nossos ministros têm todos tempo e disponibilidade para ir cozinhar lagostas a programas da manhã de algumas senhoras que se dizem donas disto tudo, que têm tempo os nossos ilustres Presidente da República de ligar para programas de televisão para desejar boa sorte a apresentadoras do nosso panorama televisivo, mas não há tempo para fazer um telefonema para quem tem de fazer,
Não há tempo para os nossos governantes. Eu percebo que a lagosta demora algum tempo a ser cozinhado, mas demora menos tempo fazer um voto de pesar para esta morte que não envergonha-me. A mim, enquanto português, sinto-me muito envergonhado e tenho muita dificuldade em usar as palavras certas para poder adjetivar isto. E como vocês disseram aí bem, foram 9 meses, não foram 9 dias, foram 9 meses. E, portanto, durante 9 meses passou-se muita coisa. E era fácil, entre aspas, tomar uma posição. Não tomaram porque, desculpa-me a expressão, é um bocadinho a expressão futebolística, porque são fraquinhos. A verdade é essa, são fraquinhos e não conseguem mais que isto. Este é um bocadinho o desabafo. Indo à frente, falando do desporto, como tu dizias, há pouco falavas de mortes, e não é questão da morte, mas eu acho que houve uma tentativa de estupidificação da sociedade desportiva. E acho que houve quase uma tentativa de assassinato do desporto. E ouvi coisas e vi coisas que está no meio que são as tapafúrdias. O facto de dizerem que não podia haver desporto. Não, o desporto pode existir. Aliás, são os próprios médicos a dizer que o desporto faz bem. Porque a verdade, vocês disseram isso há pouco, que é não morrer da doença, mas morrer da cura. Morre da cura, sim. É um bocadinho por aí, não é? Porque a verdade é que nós protegemos-nos tanto do Covid que depois vamos ter graves problemas, mas a nível mental, porque as privações que temos levam-nos para isso. E, portanto, o desporto, sim, é para praticar com as regras de segurança máxima, mas estamos a falar de desporto de alta competição. O desporto de alta competição em Portugal, para dar um exemplo, no futebol profissional, e que acontece, temos o caso, estávamos a falar há pouco, um jogador do Benfica, que é o Pizzi, testou positivo e, portanto, é um ser humano, portanto, vai testar positivo como outras pessoas vão testar. E o Zlatan 2 vezes. E muitos mais vão testar, e daqui para a frente muitos mais também, mas a verdade é que eles são testados quase dia sim, dia não. E, portanto, se eles são testados dia sim, dia não, e ainda assim conseguem testar positivo, a verdade é que isto pode acontecer a qualquer um. Portanto, vamos deixar-nos aqui de utopias e mas é olhar para isto com a gente. Pode acontecer a qualquer um. Não, é verdade, a verdade é essa, não é? Não estamos livres, pode-nos acontecer, hoje não, mas amanhã pode-me acontecer a mim e não estou livre disso, apesar de tentar ter o máximo de comportamentos corretos possíveis, mas o que é isto de comportamentos corretos? E, portanto, eu acho que isso também é o tema do ano, que é o tentar dizer-nos a nós que, apesar de estarmos em pandemia, que não podemos viver. Não, nós podemos viver, porque que raio de vida é esta em que nós temos de sobreviver? Eu não me rendo, eu não sobrevivo, eu não quero sobreviver. Eu costumo dizer, se é para sobreviver, com respeito por aqueles que têm mesmo de sobreviver, não é? Porque a vida lhes dá isso, então prefiro não estar aqui. Eu quero viver. Agora, eu percebo que tem que ter algumas limitações, tem que ter alguns comportamentos. Esta pandemia também me serviu para eu perceber e para todos percebermos coisas tão simples como esta, que usando uma máscara, os casos de gripe são quase inexistentes. Quem diria que um bocadinho de pano, não é? Nos protege da gripe, basicamente, não é? Uma coisa tão simples. Se calhar todos pensámos, vamos lá arranjar uma forma. A verdade é que não há gripe. Em Portugal não há casos de gripe, ou quase não há. E, portanto, há coisas que nós aprendemos. Se calhar somos todos um bocadinho mais limpinhos e asseados, lavamos as mãos mais vezes, desinfetamos as mãos, etc. Mas não me obriguem a sobreviver. Deixem-me viver. Deixem-me estar com os meus dentro das limitações. Deixem-me fazer desporto. Deixem-me ir a um espetáculo cultural dentro das medidas de segurança. Mas deixem-me viver. A mim e a todos aqueles que querem viver. Porque vocês sabem tão bem como eu que o país voa uma marretada grande e há muitas pessoas que não se vão endireitar depois disto. E depois o que me custa é o discurso que nós ouvimos, que é hoje é assim, amanhã é assado, depois cozido e depois frito. E depois voltamos ao assim. E nós não sabemos muito bem o que é que andamos. E as pessoas com mais responsabilidade são aquelas que nos trocam as voltas. Eu cheguei a um ponto da minha vida, pessoal e profissional, em que eu não sabia muito bem o que haveria de fazer, não é? Porque eu ouvia, ligava à televisão e diziam-me, põe máscara, tira a máscara, põe máscara, tira a máscara. Façam testes, não façam testes. Chegamos a uma questão agora muito simples e básica para terminar e para ir para o desporto rapidamente. Já me estou a alongar. Uma pessoa infectada com Covid-19 fica 10 dias em casa. Não tem que fazer mais nada. No final de 10 dias vai à sua vida, vai trabalhar e está tudo bem. Uma pessoa que tenha estado em contacto com alguém positivo fica 14 dias em casa e só pode ir à sua vida depois de fazer um teste. Há aqui qualquer coisa que não bate bem, que é mandar as pessoas que não se sabe se estão positivas ou negativas fazer a sua vida normal. As pessoas que nunca estiveram infectadas têm que ficar em casa. Ou como diziam, e agora com as restrições, bem, vai tudo para casa. Mas como é que se passa o vírus? É em casa, nos almoços, nos jantares. Então, mas estão-me a mandar para casa? Deixem-me estar na rua, apanhar ar. Ou como dizia o nosso responsável, bem, isto agora no Natal, vamos todos para o quintal. Desculpem lá, mas isto parece um espetáculo dos Monty Python. Trocar compotas.
Não, isto é Monty Python autêntico. Estes 9 meses ou 10 meses, isto é um espetáculo de comédia. Gratuito. Quer dizer, não é bem gratuito, vamos pagar muito caro a fatura, mas só dá para rir. Mas pronto, adiante. Falando do desporto, a questão que tu falaste do que foi sendo adiado, eu acho que é uma grande vitória no que diz respeito a Portugal e sobretudo à Liga Portugal, no sentido de ter conseguido ter futebol. Não ter sido como queríamos todos, que é ter adeptos nos estádios, mas tudo bem, mas há futebol, porque quer queiramos, quer não, o futebol está ao lado dos portugueses e, portanto, é algo que fazia falta. É fato, Fátima e futebol. E, portanto, as pessoas apoiaram-se muito na religião, mas o futebol fazia falta, porque há muitos portugueses que precisam do futebol, nem que seja só para desabafar até deles e perceberem ali e conseguirem quase gritar e as emoções do desporto e do futebol. E, portanto, acho que essa é a grande vitória, ter havido futebol e desporto, independentemente dos resultados, do formato como foi feito, da justiça do vencedor ou do vencido, importante foi isso. Fórmula 1 em Portugal, deixa-me dizer, gosto de Fórmula 1, mas para mim, bom ter Fórmula 1 em Portugal, fiasco do ponto de vista organizacional. Acho que foi um fiasco, acho que correu tudo mal, acho que não estavam preparados para tanta gente e acho que não mostraram a capacidade de organização que Portugal está habituado nos grandes eventos desportivos. Portanto, nota baixa para isso. Nota mais para o Miguel Oliveira, sobretudo naquele último grande prémio de Portimão, porque acho que uniu os portugueses precisam de vitórias para se estimularem e para estarem mais contentes, felizes e também motivados. Muito importante isso. Em relação ao negativo e que tu falavas das mortes, dos desaparecimentos, todos falam muito de Diego Armando Maradona, mas eu acho curioso que muitos falam, mas nunca ouviram jogar na vida. Mas falam porque é bonito falar de Maradona. Ai, Maradona, coitadinho, morreu, etc. Eu não diria que é coitadinho. Ele viveu 60 anos e viveu 60 anos como nenhum de nós vai viver. Ele fez tudo na vida. Ele, por um atleta de alta competição, consumia todas as drogas possíveis e imaginárias. Viveu à grande. Fez tudo o que podia e o que não podia. E, portanto, 60 anos de vida para uma pessoa que esticou ao máximo. Esticou ao máximo. Foi ao headline vezes sem conta. Foi vezes sem conta. E, portanto, teve a vida, ok, se calhar preferia viver mais 80 anos, mas ele viveu 60 anos mais ou menos bem. Agora é um gênio que se perde no desporto, mas é isso, mas quer dizer, é um gênio, mas que a maioria das pessoas nunca viu jogar, não é? Porque não sabem o que era Maradona a jogar, portanto, não é por aí. Nós é que apelamos muito ao sentimento e dizemos, o Maradona mais um que parte, etc. Ok, todos lamentamos a morte, mas ele viveu bem durante 60 anos. Custa muito mais e custou muito mais, porque também tinha uma amizade grande com ele, que o Vítor Oliveira, treinador de futebol, que estava numa fase até boa da vida, que estava a respirar e a aproveitar a família, fora do futebol durante uns tempos, que vai dar um passeio junto ao mar e cai para o lado e acabou. E custa muito mais, até pela forma como partiu. Mas em termos de desporto, acho que é mais ou menos isso. Cristiano Ronaldo, acho que vai jogar não é até aos 40, é até aos 50, o homem não se cansa de fazer gol, e portanto é um extraterrestre, e portanto temos sempre de valorizá-lo. E ainda te lembras daquilo que eu te disse na Sport TV, do episódio? Recorda-me. A metáfora. A minha memória está a ficar. Recorda-me lá. Era o Sol. Quando estávamos a falar da seleção, Cristiano Ronaldo era o Sol e os restantes eram os planetas. Sim, é um bocadinho por aí, sim, mas ele continua nisso. Uma nota também para terminar, a questão do Lewandowski ter sido escolhido o melhor jogador do ano, acho que é muito importante. Todos nós somos portugueses e gostamos muito de Ronaldo, ou não, mas gostamos dos portugueses, mas para mim fiquei muito feliz que fosse Lewandowski, porque finalmente acabamos com esta ficção de Cristiano Ronaldo e Messi terem de estar sempre entre os nomeados. Cristiano Ronaldo não esteve nos 3 melhores jogadores do mundo, nem Messi esteve nos melhores 3, estão lá porque têm de estar sempre, mas finalmente acabaram com aquilo que tem de ganhar um ao outro. E espero que no próximo ano não esteja lá nem Ronaldo nem Messi. O Ronaldo não leva a mal, certamente, porque há muito mais jogadores e muito melhores neste momento do que Ronaldo e Messi. Portanto, abram os olhos no desporto e nas outras áreas, isto não tem que ser sempre os mesmos, não é? Isto é quase baralha e dá o mesmo diz. E já agora, o que é que tu achas, já que estamos a falar aqui de coisas, eu também acho a eleição de Lewandowski justa, porque dominou... Já vem a tarde, para mim. Sim, eu sempre gostei muito do Lewandowski, mesmo quando ele estava no Borussia, enfim, simplesmente sou adepto do Bayern, mas há outra coisa que eu não consigo perceber, é Lewandowski vence o The Best, mas depois é Jürgen Klopp que vence o do treinador. Eu não sei, também é um rubuçado, mas quer dizer, tens uma boa. Não, ninguém percebe. Tu tens Hans Flick que, ok, tens um Bayern que é um Bayern que ganha sempre, portanto é uma equipa que
qualquer um de nós quase que gerenciava aquela equipa, mas se olharmos para trás, percebemos que é um Bayern que também teve que levar muitas reformas do seu ponto de vista. Portanto, estas dores que agora o Barcelona está a ter, eu acho que o Bayern conseguiu, através de contratações cirúrgicas, vais reparar que o Bayern não é um clube que dá nas vistas no mercado de inverno ou no verão. Comprar aqui, comprar ali, sem grande show-off. À boa maneira alemã, muito fria e cirúrgica. Sim, mas atenção que esta equipa do Bayern era treinada pelo Niko Kovac, desculpa Pedro, desculpa interromper, não, força, mas era treinada pelo Niko Kovac, não era a sombra daquela equipa que chegou à final da Liga dos Campeões e ganhou a prova, não é? Em relação ao Jürgen Klopp, é um rebuçado, como o Pedro estava a dizer, pela época extraordinária que o Liverpool fez e fê-lo de facto. Assim como de certeza que se o Rubén Amorim conseguir ganhar o campeonato com o Sporting, tem de ser o melhor treinador do mundo. Há quantos anos é que o Sporting não é campeão? Mas atenção que ainda estamos antes do Natal. Não te esqueças que o Rubén Amorim não é o treinador. Portanto, nunca pois é, exatamente. Mas como a Joana Amaral Dias estava a dizer há bocado, como ainda não estamos no Natal, não vamos fazer prognósticos em relação ao Sporting. Mas é um bocadinho por aí, acho que em relação ao desporto é por aí. Tirando da NBA, que tu também tinhas falado, com a morte de um dos melhores e maiores jogadores de sempre da história, uma morte estúpida ainda por cima, mas é um bocadinho por aí. Acho que, resumindo, e não me querendo alongar, que acho que já falei demais. E NBA na Disney. Sim, e eu não sei se não vai acontecer o mesmo lá mais para a frente, portanto, nós não sabemos, não é? Nós não sabemos o que é que isto vai dar. O que é esta nova estirpe que está aí, o que é que vai influenciar, o que é que não vai, que vacina é esta, que efeitos vai ter, e portanto nós não sabemos se vamos parar novamente, se não vamos, ou de que forma, ou bolhas, sem bolhas. Acho que temos que ser otimistas, mas temos que ser pragmáticos. Eu acho que isto dizer que de repente uma vacina veio e isto mudou tudo, eu acho que isto é um bocadinho filme e esse sim é que é um filme da Disney, portanto esperar para ver, pelo menos para mim. Gostei do teu comentário, foste alemão também, cirúrgico. Para quem Cláudio, permite-me só 2 apontamentos também em relação ao desporto. O Pedro tocou um pouco nisso há pouco, que era o facto das pessoas não poderem ir ao estádio, e eu acho que estamos a estupidificar as pessoas nos estádios e nos campos de futebol, e muito do futebol amador está a morrer e do futebol de formação está a morrer neste preciso momento, enquanto estamos aqui, enquanto pessoas podem fazer filas enormes à entrada dos centros comerciais, meia dúzia de pessoas não podem entrar nos campos de futebol, não podem ver o seu clube da terra, não podem estar um bocadinho a ver futebol junto aos jogadores, junto, entre aspas, obviamente, nem podem ajudar que esses clubes da terra, falo do meu Peñalolense, porque obviamente é um dos clubes do meu coração, possa ter pessoas a ver a equipa, possa ter pessoas a ir ao bar a beber uma cerveja ou a comer uma bifana, como é tão necessário nesses clubes mais pequenos e que fazem tanta falta para o income financeiro desses mesmos clubes. Mas deixa-me dar outro apontamento. Tivemos Lewis Hamilton a igualar Michael Schumacher. Também gostava de deixar essa nota, histórico Lewis Hamilton a igualar Michael Schumacher, e o último apontamento, também tivemos a Covid-19 a provocar grandes impactos na NFL, com muitos jogadores a recusarem-se jogar este ano. Havia essas previsões contratuais, muitos jogadores a recusarem-se a jogar este ano, teve grandes impactos em muitas equipas, tanto que os Patriots não vão aos playoffs desde há muitos anos, histórico também. Bem, eu aqui obviamente tenho que puxar. Diz, Joana? Não queria estar agora a alongar-me sobre a pandemia, porque isso dá direito a outro episódio, não é? De certeza absoluta. Sim. A pandemia, os efeitos sobre o desporto, a política, etc. Mas queria só destacar a Telma Monteiro. Há o Miguel Oliveira, há muitos protagonistas do desporto nacionais, mas eu queria destacar a Telma Monteiro, que foi eleita também a maior judoca de sempre, ou uma das maiores judocas de sempre, e merece uma postura como atleta, além de ter já provas dadas, tem uma postura como atleta que eu acho que é exemplar. Sim, das nossas melhores embaixadoras, a par de Nelson Évora, são eles sempre os dois que vão na linha da frente quando são os Jogos Olímpicos, que levam o estandarte português. Eu, obviamente, aqui no desporto tenho que puxar...
Sim, senhor. Deixa só aqui terminar, que eu depois já vos passo para terminarmos também o episódio. Não era sobre o Porto, era sobre... Sim, tranquilo quanto a isso. Eu aqui tenho que, obviamente, puxar a brasa a dois podcasts meus, o de ténis e o de ciclismo que tenho, e vou ter agora para janeiro um podcast sobre rugby, portanto, o desporto que também ocupa grande parte do meu coração e que fui atleta e fui capitão do Benfica também. Portanto, acho que fazia sentido, não há nenhum em Portugal, portanto vai ser o primeiro. Da mesma forma que também fui o primeiro de ciclismo, e agora já existe outro de ciclismo também. Puxar aqui a questão do próprio ciclismo, então, que se conseguiu fazer as 3 grandes voltas, portanto, conseguiu-se ter a volta à Itália, a volta à França, a volta à Espanha, e também conseguimos ter uma espécie de volta a Portugal, com menos etapas, mas acho que teve a mesma espetacularidade de sempre, e, portanto, com um percurso muito interessante, com 2 subidas enormes, uma ao alto de Nossa Senhora da Graça e outra à Torre. Portanto, acho que a Federação de Ciclismo tem que estar de parabéns pela logística enorme e estapafúrdia que conseguiu fazer em tempo recorde, o próprio trabalho da RTP1 em conseguir fazer este tipo de transmissão e também a ajudar na tudo aquilo que foi, e sobretudo também a própria resiliência das equipas. Eu sei que havia muitas equipas que, se não tivessem feito a volta a Portugal, em 2021 não abriam portas. Estamos a falar não de equipas de formação, não de equipas de escalões apenas de júniores e que não correm no resto, mas de equipas que fazem parte do nosso pelotão nacional e que disputam também provas lá fora. E depois, obviamente, tocar na questão do ciclismo, portanto, do ténis, mas ainda na parte do ciclismo, cobri a volta à França e fiquei cansadíssimo, precisei de férias para recuperar daquilo que foi a locução de tanta corrida da volta à França. No ténis, também foi enorme o esforço que os torneios fizeram, as bolhas que se criaram para se conseguir fazer, sobretudo, Roland Garros e o US Open e mais um torneio Masters 1000. Wimbledon não se fez, portanto, dos históricos Grand Slams em relva não foi feito, portanto, em Londres, e, portanto, conseguiu-se fazer ainda algum de desporto e, portanto, há que louvar, obviamente, todos aqueles que conseguiram fazer isto, porque nós não podemos esquecermos de que em torno de um jogador ou em torno de uma equipa existem muitas outras pessoas que estão também dependentes e que fazem girar, e, portanto, aquilo que o João Stroy Vieira também estava aqui a falar, dos clubes da terra que também necessitam deste pequeno depositar, às vezes, de 2 euros, 3 euros que gastamos no jogo para os clubes. José Ribeiro Castro. Muito sobre o desporto, umas observações muito rápidas. Em primeiro lugar, eu concordo com os aplausos à distinção de Lewandowski, que de facto quebra uma certa monotonia e permeia um atleta que teve um desempenho extraordinário ao longo deste ano, embora tenha um defeito sério, mas enfim, não é um fator de distinção, porque quer Cristiano Ronaldo, quer Messi, tem também o mesmo defeito, é que Lewandowski não joga no Benfica. É um defeito indesculpável, mas ainda assim merece o prémio. Nós temos o Darwin, Zé Ribeiro. Nós temos o Darwin. Também não joga no Benfica, o que é também indesculpável. E nisso se distinguem da Tala Monteiro, que a Joana Manuel Dias aqui destacou. Também, continuando nesta onda, eu creio que devemos assinalar, uma vez que os jesusistas, nesta altura do ano, ainda não têm muito que festejar em Portugal, mas saudar a campanha extraordinária de Jorge Jesus no Flamengo, que foi, de facto, um feito notável, como já se está a ver na época seguinte do Flamengo, infelizmente para a torcida do Flamengo. Mas foi, de facto, uma proeza extraordinária que ele teve, depois de um começo algo acidentado, resistiu e conseguiu, de facto, levar o Flamengo a graças à Marisa. Sim, que não conseguiu. Depois destacar, o Tódio referiu várias provas que foram suspensas ou interrompidas, e um facto completamente inédito que aconteceu neste ano foi a suspensão e o adiamento dos Jogos Olímpicos. Nunca tinha acontecido. Portanto, foi a pandemia que o provou. Esperemos que se realize
em 2021, é sinal que a pandemia se foi embora, ou pelo menos que já não está presente no mundo com a agressividade com que esteve ao longo deste ano. Enfim, para já está apontado para 2021, esperemos que assim se concretize e que nós possamos regressar à normalidade. Agora, foi aqui várias vezes repetido, quer pelo João, quer pela Cláudia, sobretudo, e também pelo Pedro, que em Portugal a questão do desporto está maltratada com a pandemia. E de facto é evidente. E eu creio que aqui é preciso chamar a atenção, talvez convidá-lo para um próximo podcast, um secretário de Estado que é uma preciosa inexistência no governo. O João Paulo Rebelo. Parece ser boa pessoa, mas de facto nas alturas em que tem que aparecer não aparece. E é evidente que as condições de acesso do desporto amador, o público, etc., tudo isso exige muito trabalho de casa. É preciso muito trabalho de casa, muita discussão da administração desportiva com a Direção-Geral de Saúde para definir essas condições e depois para ver quais são as condições de vigilância, etc. Agora, que há uma discriminação de que vários dirigentes de clubes dão sinais públicos, isso é evidente. Isso é evidente. E, portanto, nós vemos aí nas transmissões televisivas que se jogam noutros campeonatos com pessoas nas bancadas. Há ligas em que há presença da bancada, até em países com surtos, com situações pandémicas muito agressivas, como é o caso do Reino Unido. E, portanto, há qualquer coisa que pode ser feita que não represente risco para a saúde pública, mas não represente o dano para as pessoas e para a prática desportiva que representa. Já foi assim com o João Paulo Rebelo, quando foi daqueles picos de violência no futebol e do desporto, que o governo primou por sua ausência, depois fazem umas reuniões que não resultam em nada. Sim, fizeram aquela conferência para repudiar. Não se chegam à frente como necessário, não é? E aqui também, aqui é trabalhinho de casa, aqui é trabalhinho do IPDJ e com a DGS, definir condições mais favoráveis. O setor desportivo está cada vez mais queixoso. Aliás, quando foi da bazuca europeia, acho que foi a Confederação de Esportes, ou o Presidente do Comitê Olímpico, que se queixou de que no programa de recuperação da sociedade portuguesa, naquele do António Costa e Silva, não é nada dito quanto ao setor desportivo, ou aos setores que se queixam, mas de facto há aqui uma estranheza, porque parece que o desporto tem grande influência política para as coisas más e não tem para as coisas boas. Isso está errado, isso é falta de administração política do desporto. Obrigado. Sim, mais ainda quando se diz que a Champions é, ou era, uma prenda para os nossos profissionais de saúde que não puderam ir ver o jogo. Ninguém pode ir ver o jogo, isso foi um grande passo em falso, não é? Isso é o excesso de atração para a televisão, ninguém pode ir ver esses jogos, portanto, aquilo que se... Mais um problema de comunicação, não é? Pois, puseram-se expectativas muito altas, foi bom para Portugal, mas houve um flop, claro, na abordagem política desse acontecimento. Não é? Muito bem. Chegamos assim ao final, uma ronda curta por cada um. Eu quero agradecer-vos imenso por mais um ano estarmos aqui. Este ano tivemos aqui a novidade do Pedro Mendonça, novidade do que toca ao episódio especial fim de ano. Pedro, se desejares no próximo ano, cá te espero também. Do próximo ano espero poder partilhar convosco a garrafa de espumante. Devidamente desinfetada. Porque há hábitos certamente não vamos perder daqui para a frente. Lavar as mãos, por exemplo, uma coisa que nós não fazíamos, agora toda a gente lava as mãos. João Estouray Vieira. Olha, antes de mais, agradecer novamente o convite que me endereçaste a mim e à comunidade Cultura e Arte. Queria deixar umas duas últimas considerações sobre o ano 2020. Foi um ano em que a cultura nos salvou quando estávamos em casa e estávamos todos a dar um pouco em malucos. Foi nessa altura que nos agarrámos aos livros, aos filmes, à música, e foi nessa altura que se calhar parámos um bocadinho para refletir sobre a valorização que damos aos artistas, a quem tantas vezes chamamos de subsídio-dependentes, a quem tantas vezes não damos o devido valor e a que muitos damos como garantidos no nosso dia-a-dia por causa do facilitismo com que acedemos às obras
que eles fazem, seja através de Spotify, seja através de Instagram, seja através de YouTube, seja através das festas da aldeia, que nós não temos de pagar, damos um bocadinho os artistas como garantidos e como pessoas que fazem um trabalho de benevolência eterna e que não têm de ser devidamente pagos por isso. É completamente errado. Os artistas devem ser valorizados, a cultura deve ser valorizada, e deve partir de nós. Tanto que agora, cada vez que há um espetáculo cultural, o mesmo esgota quase de imediato, que é um bonito fenómeno, não só porque há uma limitação dos lugares, mas também porque as pessoas estão sedentas de cultura e despertaram para esse fenómeno. Deixo, no entanto, uma nota um pouco mais triste, como de 2020. Foi um ano marcado pelo racismo, como já aqui falamos, não só com a morte de Bruno Candé, como de George Floyd, como de York. Eu não tenho tanta facilidade em considerar racismo porque não sei os meandros do acontecimento, mas esquecemos há pouco, e estávamos a falar do desporto, o que foi feito ao Marega no campo do Vitória Guimarães. No início do ano. Devemos todos estar, exatamente, em fevereiro, e é um ano que serve também para despertarmos para a moral, para a ética, para os valores humanos, e que eles devem suplantar tudo o resto, e devemos estar conscientes do racismo que existe na nossa sociedade, obviamente. Mas deixo estas duas últimas notas e, mais uma vez, muito obrigado, e espero vê-los aqui a todos para o ano. Vejo-vos de ano a ano, quase, ao Ribeiro e Castro e à Joana, sobretudo. Ao Pedro também espero começar a vê-lo para o ano que vem também. Muito obrigado. Obrigado, João. Joana. Olha, queria agradecer o convite, foi um gosto estar aqui à conversa com vocês todos e pronto, dizer o óbvio, que esteve aqui sempre subjacente na nossa conversa, que é a pandemia, é o acontecimento que teve metástases para todas as áreas, da política ao desporto, à educação, à vida social, à saúde mental também, seguramente. E fazer votos para que 2021 seja o ano em que nos livramos desta canha tão pesada, está bem? Umas excelentes entradas a todos e votos que consigam realizar tudo o que desejam neste novo ano. Para ti também, Joana. Obrigado pela tua disponibilidade também. Estás aqui neste podcast. Isto que já é o teu 5º episódio. Pronto. Uma mão cheia. Uma mão cheia. A manita, não é como se diz, Pedro Mendonça? Manita. Mão... Também pode ser a mão de Deus, sim, é verdade. Ribeiro e Castro. Bom, também agradecer o convite. Acho que foi uma conversa muito agradável sobre este ano que passou e que esperemos que leve consigo a pandemia, que só para 2021 seja muito pouco. Desejo a todos que nos estão a ouvir saúde. Nunca mais, há muito tempo não ouvíamos esse cumprimento português. Saudinha, saudinha. Nunca foi tão atual quanto hoje. E queria, pronto, só duas referências. Uma negativa para a OMS. Eu creio que a Organização Mundial de Saúde provou muito mal no enfrentamento desta crise, deu sinais muito errados no princípio do ano, quanto às características da infecção, como é que se transmitia, como não se transmitia, contra as máscaras. Foi uma grande perturbadora, foi muito perturbadora. E depois também, no combate internacional, há um abismo que os números revelam entre como foi o combate na Ásia e como é que está o combate nos países teoricamente mais desenvolvidos, como é o caso da Europa e dos Estados Unidos, que há aqui muito para refletir quando isto acabar, o que é que se passou, para que nós que apanhámos a crise a seguir não estivéssemos minimamente preparados para ela, quando outros já tinham começado a enfrentar. Segundo uma palavra, também relativamente a uma pessoa que nos deixou, que morreu este ano, no final do ano, e que é uma grande referência no governo da sociedade portuguesa, que merece ser cumprimentada, que é Gonçalo Ribeiro Teles, que é uma pessoa que foi uma referência como arquiteto, como influencer, digamos assim, no seu tempo cultural e também como político, um partido pequeno, um partido monárquico, sempre fiel aos seus ideais, que marcou muito a política ambiental em Portugal, quando ninguém falava de ambientalismo. Ribeiro Teles defendiam não só em meio urbano, mas também em meio rural,
intervenções verdadeiramente visionárias. E quando uma pessoa tem uma longa vida e sempre fiel às suas convicções e ao seu conhecimento, eu creio que merece um comportamento muito sentido, e é isso que eu faço. Creio que é uma grande figura da sociedade portuguesa nesta viragem de século. Muito obrigado. Obrigado, Bom ano a todos. É sempre um gosto. E para todas vocês e os ouvintes do podcast também. Muito bem, muito obrigado. Para terminarmos então, Pedro Mendonça. Faço aqui o cruzamento, é só meter de cabeça. É rápido, é só encostar e fazer. Agradecer o convite, naturalmente, em primeiro lugar, e sobretudo agradecer também as vossas partilhas e esta experiência, porque sai de coração mais cheio e também acho que é com estas conversas também que nós conseguimos evoluir também a trocar ideias e pensamentos de pessoas de áreas muitas vezes tão diferentes. Depois disso, eu acho que desejar um bom novo ano é quase parvoíce da minha parte. Só pode, porque pior que este é impossível. E, portanto, eu costumo dizer que este é aquele que nós fazemos assim uma cruz, que não existiu, portanto, seguimos em frente. O próximo será certamente melhor, porque é impossível ser pior. E depois deixar a mensagem que já deixei há pouco, não só a vós, mas também a todos aqueles que estão a ver este podcast e a ouvir, que no fundo é: não sobrevivam, vivam, mas vivam a sério. Porque nós temos, eu acredito nisso, temos uma vida, estamos cá com uma missão, temos de aproveitá-la ao máximo. Não é uma pandemia que nos vai tirar esse dom maravilhoso que nós temos de viver e fazermos as maluquices que queremos fazer e as outras que não são maluquices, mas viver e não sobreviver. Eu tento fazê-lo isso todos os dias, apesar dos problemas que todos nós vivemos, não é? Nós não temos vidas santas, mas bora lá viver e vamos lá aproveitar isto ao máximo, porque os nossos antepassados já passaram por coisas muito piores e sobreviveram e seguiram. Nós vamos fazer o mesmo. A pandemia é só uma coisinha só para nos lembrar do que é que somos feitos e, sobretudo, para nos lembrar que temos, se calhar, mudar os nossos comportamentos. Esta coisa de nos temos de afastar das pessoas, se calhar, a partir de agora, damos muito mais valor, por exemplo, ao significado de um abraço, de um beijo, de um toque. Acho que, se calhar, a pandemia não são só coisas más, também traz coisas boas, que são, sobretudo, estas. E, portanto, basicamente é isso. Foi um gosto, obrigado. E, como diria o Ribeiro Castro, bom 2023 para todos. Obrigado, Pedro. Acho que terminas muito bem. Da minha parte, obviamente, quero agradecer imenso a vocês, os 4 que estiveram aqui. Vemo-nos para o próximo ano. É aquela piada que toda a gente faz por esta altura. E, portanto, ou como dizem como disseram, recebi agora esta piada de um dos meus amigos russos, que aquilo que se diz é entra-se na cozinha no dia 1 de janeiro e pergunta-se se há pão, e a mãe diz que sim, e ele diz: não, porque eu não vou comer este pão, porque este pão é do ano passado. E, portanto, fica também esta piada que recebi há relativamente pouco tempo. E, portanto, caros ouvintes, que mais posso eu senão agradecer-vos por toda a vossa companhia, todo o vosso dinamismo também, porque eu podia estar aqui a falar para as paredes, mas estou, na verdade, a falar para vocês. E, portanto, obrigado por estarem desse lado, obrigado por possibilitarem que cada dia possas ver isto que eu também quero, que é o podcasting. E, portanto, obrigado por fazerem também do Podcast Conversa um podcast de referência, não apenas na política, mas nos restantes. Portanto, obrigado. E como eu costumo dizer, e vocês sabem, então, mais que de cor, até lá tenham boas conversas e boas entradas. Um abraço. Um abraço.